Então, bom dia novamente a todos. Nós vamos começar a nossa aula de psicodiagnóstico. E aí eu vou começar perguntando quem feliz da vida fez a leitura indicada, né, da Jurema Cunha. Levanta a mão aí para mim. Porque nós temos que ter uma conversa seríssima sobre essa disciplina. Gente, essa disciplina, ela não quer saber se você está de quarentena, se você está online, se você está presencial. Ela não pode obedecer esse formato de quantas paginazinhas a tia vai colocar para ler, né? Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade ética com a formação de vocês, sempre, mas eu tenho a responsabilidade de colocar vocês para atenderem crianças. E esses atendimentos, eles podem voltar a qualquer momento. Então, alguém aqui sabe me dizer quando que a quarentena vai acabar? Quando que a pandemia vai acabar? Tem essa informação? Não, né? Muito bem. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso, vamos aqui num ritmo, né, diferente, e aí daqui 3 semanas começa o atendimento e eu não posso ter essa flexibilidade que em outras disciplinas a gente pode ter. Então, aqui não vai ter esse negócio de númerozinho de página. Aqui a gente precisa ler capítulos. E é assim no presencial e será assim no nosso momento remoto. Não tem problema. Quando vocês entram no 7º período, vocês já têm a informação de que o bicho pega. Vocês já têm a informação de que no 7º período vocês saem da teoria e vocês literalmente invadem o mundo da prática já com atendimento de crianças. E aí a professora Núbia tem uma responsabilidade gigante que é de dar toda a formação teórica de psicodiagnóstico para vocês e prepará-los para o atendimento infantil ao mesmo tempo. Então é muita coisa. Eu não consigo simplesmente falar assim, tá bom, vamos fazer a leitura de um capítulo. Sempre vai ter lá no plano, lá no AVA, a sugestão de um capítulo extra e vai ter aqui na aula a sugestão de 2, 3 capítulos para que vocês façam leitura. Aqui não cabe leitura de páginas, aqui cabe leitura de capítulos. O que a gente tenta fazer? Dividir. Olha, de A a J, leiam 2 capítulos, de L a Z, leiam mais 2 capítulos, para que a gente possa chegar aqui e discutir. Eu vi nas redes sociais, né, essa semana, uma manifestação dos professores do Brasil inteiro pedindo para que os alunos participem das aulas. Não deixe o professor falando sozinho. E eu achei muito engraçado, assim, particularmente, essa manifestação, né, dos professores, porque eu sou de uma geração que a gente cresceu escutando o professor mandando a gente calar a boca. E agora a gente está no momento contrário, a gente está pedindo, aluno, fale, não me deixe falando sozinha, né? É o contrário. Então eu vou possibilitar, né, esse momento de fala de vocês. Vocês leram sobre o psicodiagnóstico, o que é o psicodiagnóstico. Vocês leram sobre avaliação psicológica. Eu falei na semana passada sobre a diferença entre avaliação neuro e psicodiagnóstico. Eu disse que as duas estavam dentro de uma área muito maior, que é a avaliação psicológica. Pronto. E dentro da minha fala eu sugeri leituras. E dentro dessa sugestão de leituras eu quero um feedback de vocês agora. Pode ser? Vou desligar o meu microfone e passo a palavra então para vocês. Eu achei interessante, assim, no começo, eu achei interessante, tá? Melhorou? Eu achei interessante, no começo, que falou que antigamente os psicólogos, Professora, o microfone da senhora está mutado. Todo mundo ouviu a voz dela bem baixinha ou só é o meu computador? Eu ouvi bem a voz dela, professora. Então é o meu aqui, tá bom. Então, amor, por favor, Gabi, volte aí.
Né? Porque eu achei interessante que no começo eles falavam que os psicólogos tinham aquela ideia de que só aplicavam testes e que as entrevistas, elas não eram, como é que eu vou dizer? Elas não eram muito bem aceitas, porque talvez não tinham muita fidedignidade. E só depois que foi ver que com alguns casos da psiquiatria era interessante adotar uma entrevista, né, que mais estruturada, que ela assim era importante. Eu achei isso interessante, porque eu acho que ainda, mesmo que antigamente que tinha essa ideia de que psicólogo só aplicava teste, eu acho que ainda esse preconceito, acho que ainda essa concepção, ela ainda existe para algumas pessoas, até como a concepção assim que, psicólogo só vai atender doido, alguma coisa assim do tipo. Tá me ouvindo? Tá cheio de preconceitos, né, Gabi? É uma história de preconceitos estabelecidos. E aí agora eu tenho que formar vocês para uma quebra de paradigmas. Hoje nós vamos falar muito sobre a anamnese, muito sobre essa entrevista inicial, muito sobre essa entrevista lúdica, que é o momento de uma entrevista com a criança, né, de ter acesso ao que é dela. E você trouxe uma perspectiva muito interessante, que é a perspectiva do outro, como o outro vê a psicologia. Mas ele não vê do nada, ele vê porque nós tivemos uma história de acertos e de erros, como vocês sabem muito bem. Nós tivemos uma história de construção da psicologia e, lembrando da aula de neuro da semana passada, a gente fala que a neuropsicologia e a neurociência como um todo, ela está reconfigurando essa psicologia. Então, pensem, é uma ciência que está sendo atualizada a todo instante. Porque se a gente está estudando o cérebro e a relação do cérebro com o comportamento, conforme os estudos avançam, a gente se reconfigura profissionalmente. Faz sentido isso para você, Gabi? O que mais, crianças? Eu queria falar, na verdade, do documentário que a senhora recomendou. Eu achei ele muito bom, ele dá informações muito interessantes. E, paralelo a ele, eu comecei a assistir uma série chamada Turma do Peito. E eu acho que é muito bom assistir os dois em conjunto, porque a série fala sobre maternidade. E fala de uma forma muito real, sabe? Não tão romantizada. Então, é bom entender, porque o documentário ele fala muito sobre a responsabilidade da mãe na constituição dessa pessoa, como os 3 anos são muito importantes, mas a série fala sobre como que é difícil esses 3 anos, sobre como que os amigos não são tão mais próximos porque eles não têm mais assuntos em comum, sobre como que o marido não está tão presente porque ele acaba se transformando na única fonte de renda da família, então ele tem que trabalhar, sobre como às vezes os pais não estão próximos e não podem ajudar essa mãe, então acho que é bom assistir a série. Tem uma, tem uma minissérie também que chama Bebês em Foco, que ela também é bem interessante também para assistir nesse conjunto de tudo que a gente está falando. O microfone está silenciado, Núbia. Pronto? Na aula presencial, geralmente eu tenho maior dificuldade para convencer os meus alunos da importância de utilizarem esses recursos, né, de séries, de documentários, de youtubers, vocês vão ver daqui a pouquinho, para ir para o psicodiagnóstico, principalmente no universo infantil. Por quê? Porque eu tenho que conhecer a realidade da família, em diversos contextos. Eu preciso conhecer a realidade da maternidade em diversos contextos. Eu preciso conhecer a realidade do desenvolvimento físico, social, psíquico, das diversas fases que eu vou atender. Se vocês observarem, nas atividades pós-síncronas, eu coloquei atividades que se repetem primeira, segunda, terceira, quarta semana, mas muda só a fase do desenvolvimento. Por quê? Porque dentro do psicodiagnóstico infantil, nós vamos atender criança de 2 anos de idade
E vamos, né, eu já atendi com alunas aí na clínica um bebê de 1 ano e 6 meses, para vocês terem ideia, né? Então, nós vamos atender crianças de 3 anos aí até 16 anos, até 15, né? Porque com 16 a gente já manda para o adulto. Vocês já imaginaram quanta diferença existe só pensando no desenvolvimento físico? Eu estou pensando só no desenvolvimento físico. Agora, vamos pensar na questão cultural e social que a Simone trouxe, que a Gabi trouxe, relacionada com o desenvolvimento da criança. Eu vivi uma experiência num estágio na unidade de saúde de uma puérpera que estava em depressão. E aí nós fomos acionados para fazer uma visita domiciliar. E aí as minhas estagiárias não queriam ir. Aí eu falei assim, gente, não estou entendendo, vocês visitam paciente com Alzheimer, com câncer, né, estado terminal, para fazer visita em casa, síndrome rara, por que vocês não estão querendo atender a puérpera? Aí eles falaram, professora, porque a gente não teve filho. Aí caiu a minha ficha, né? Esse distanciamento da gente como profissional daquela realidade que o paciente está vivendo, muitas vezes nos trava. E a gente tem que ter consciência disso para que a gente trabalhe as informações e não nos deixe travar. Por quê? Porque a gente não vai lidar só com aquilo que é nosso. Pelo contrário, em nenhum momento a gente vai lidar com o que é nosso. Mesmo quando os temas são iguais, a vivência é diferente, a experiência é diferente. Então, você fala assim, professor, senta que lá vem história, né? Eu tive uma aluna aí de psicodiagnóstico infantil, hoje já formada, que ela tinha um rim só. Ela teve um problema de saúde na infância e ela perdeu um rim. Quando chega o paciente dela que faz a anamnese, adivinhem? Quem vai chutar? O paciente dela não tinha um rim. Detalhe, eu nunca tinha conhecido alguém que não tinha um rim. De repente, eu estava com a minha estagiária e com o paciente dela sem um rim. O grande exercício desse atendimento, ela tem a relação dela e a história dela de perder um rim. A da criança era completamente diferente. Então, ela não pode dizer, eu sei o que ele está passando, eu sei o que ele está sentindo, eu entendo. Não, é dele. É um encontro com o que é dele. Além do que é dele, tem uma outra questão, que é a família dessa criança. Como a família da psicóloga, né, da estagiária, lidou e lida com perder um rim, é diferente de como a família dessa criança lidava com ele ter perdido um rim. O tempo todo, na semana passada eu pedi para vocês assim, e hoje, né, na atividade pós-síncrona, já vou dar cola, hein, da atividade pós-síncrona. Eu falei assim, olha, defina aí para você, percebam que no exercício eu falei assim, para você, defina para mim, o que é ser criança? Lembra que nós conversamos um pouquinho sobre isso semana passada? Pronto. Essa criança, e aí vocês, né, maravilhosamente bem, inclusive... Peraí, a Heloísa quer entrar. Inclusive, vocês citaram conhecimento teórico, né? Vocês citaram ECA, lindo, mas essa não é a criança que você vai receber no consultório. Essa não é a infância que você vai receber no consultório. Aquela que vai entrar na porta ali do seu consultório, ela é única. Ela tem uma definição própria de... Você entrou 2 vezes. Tem uma definição própria, intransferível de infância. Se para você infância e inocência é a criança que entra para dentro do seu consultório, ela perdeu a inocência faz tempo. Se para você é proteção, ela entra no seu consultório e ela nunca foi protegida. E aí você tem que atender o outro no que é dele e não no que é seu. O que mais? Falem aí para mim. Núbia calando de novo. Núbia, quando eu estava lendo, aí eu cheguei na parte lá que fala dos objetivos de um psicodiagnóstico, né? Aí que fala que pode ter vários objetivos de acordo com a demanda, né? E ele traz um quadro mostrando esses objetivos e a especificação. Aí eu confesso que nessa parte eu tive que ler e reler, porque eu achei que talvez na prática deve ser difícil a gente conseguir
encaixa a demanda do paciente que a gente tá, entendeu? Porque são muitos e eu vi que às vezes a diferença é pouca de um pro outro. Laura, você lembra na semana passada quando eu falei, amor, da questão da demanda aparente e da demanda latente? E lembra quando eu falei assim, olha, a demanda aparente é aquela que todo mundo está vendo. Ah, ele veio para o seu consultório por quê? Porque ele está tendo comportamento agressivo. Ah, ele veio para o seu consultório porque ele não está tendo bom rendimento na escola. Isso é simples, fácil, tá ali na cara, qualquer um pode dizer. Só que eu disse para vocês também que vocês não serão pagos para falar o óbvio. Vocês serão pagos para falar também sobre o óbvio, né? E aí eu lembro que eu dei o exemplo do iceberg, não é? O que está aparente ali é a ponta do iceberg. Você recebe a ponta do iceberg antes mesmo da anamnese. Quem te procurou, de que forma te procurou, qual era o nível de ansiedade dessa pessoa que te procurou. Na anamnese, o que ela conta, o que ela traz do aqui e agora, o que ela traz da história de vida da criança, ou dela mesma, né, no psicodiagnóstico adulto. Aí depois você vai na entrevista lúdica com a criança. Pronto, você continua nos 10%, Laura. E aí a chave para descer para o restante do iceberg, para aquela parte que ninguém está vendo, é justamente encontrar qual é a demanda latente. O que precisa realmente ser investigado? O que está por trás daquele comportamento de dificuldade de aprendizagem? O que está por trás daquele comportamento agressivo? Ou muito comum também a gente encontrar questões de distúrbios alimentares. Que é um distúrbio alimentar, não precisava chegar em você para descobrirem, não. Agora, o que aconteceu na história de vida desse sujeito, a longo prazo, a médio prazo, ou no momento atual, que fez com que ele entrasse num adoecimento psíquico que o levasse a um distúrbio alimentar? É sobre isso que o psicodiagnóstico fala. Sobre aquilo que não está aparente. Beleza? Bom, vamos lá. Continue falando. O que mais, gente? Vou começar a chamar por nome, hein? Cíntia, Camila, Ana Clara, Eduarda. Professora, a senhora não falou meu nome não, mas tem algo muito interessante nessa leitura, e na fala da senhora também, porque o texto apresenta a complexidade que é de fazer um psicodiagnóstico, no sentido de que ela vai dizer assim, tem psicometria, tem questão de descrição de algum transtorno? Tem, mas isso tem. Mas o psicólogo tem que ter a maestria de fazer tudo isso encaixar, e é muito legal, porque imagina uma metáfora aqui de um quebra-cabeça mesmo, né? E faz muito sentido a senhora falar da carga de leitura para a gente, porque essas conexões aí que a senhora vai dizendo também para a gente fazer com filme e tudo mais, porque eu imagino a complexidade que é a gente ter que fazer essa síntese tão bem elaborada e para atender a expectativa da demanda, com todo tanto a latente como a velada ali, né? Mas também, aliás, eu queria dizer o seguinte, atender aquela demanda que vem, né? Mas também a gente ter o compromisso com o paciente que está ali com a gente, né? Porque, por exemplo, pode vir uma demanda jurídica, né? De um juiz. O juiz quer tal coisa, né? Mas e aí, seu cliente é quem? Seu cliente é o juiz? É o que? Então, eu fiquei pensando assim, tanta coisa, assim, tão complexo. E eu fiquei com um pouco de ansiedade, não ansiedade de pro lado ruim, mas sim de chegar logo esse momento de conectar as peças e ver que
Como que funciona aí? Eu achei bonito. É bonito mesmo, Pedro. Tem uma coisa, você deu o exemplo jurídico e aí parece que fica longe, mas eu vou te dar um exemplo bem pertinho, né? Uma criança já pré-adolescente, já adolescente, na verdade, né? Pela definição do ECA e da Organização Mundial de Saúde, era uma adolescente, porque ela tinha 13 anos. E a família trazia uma demanda de dificuldades escolares. Ok, a família quer resultado. E o resultado para a família está relacionado com a criança que não está tendo um bom desempenho escolar. Só que quando a gente foi desvendando o caso, né, a gente descobriu que tudo estava relacionado com uma dinâmica familiar que não dava voz para aquela criança, aquela adolescente. E aí eu tenho um pai que me contratou, ok? E eu tenho uma adolescente que é minha cliente. E eu tenho uma escola que está na expectativa de resolver esse conflito entre a família e as demandas da criança, as demandas da adolescente. O tempo todo eu preciso convocar a ética para a nossa conversa. O tempo todo eu preciso convocar o desenvolvimento, a psicologia do desenvolvimento. O tempo todo eu preciso convocar a psicologia escolar, a psicologia sistêmica. Porque senão eu vou apresentar dados isolados e não contextualizados. E os dados isolados, eles vão trazer rótulos, eles não vão trazer possibilidades. Eu preciso construir com o psicodiagnóstico possibilidades e não rótulos. Então, quando você fala psicometria, maravilhoso, adoro, né, as ferramentas que a gente tem com a psicometria, mas ela é um instrumento. O que é outra coisa que você falou mesmo, além da psicometria? Manual, né, de transtornos. Ótimo, maravilhoso. Mas isso vai transformar a vida desse sujeito no quê? Para quê? Quais são as possibilidades que a gente vai criar para ele? Se transformar as coisas em rótulo, quantificar, a gente volta no século passado e aí a gente volta no que a Simone falou aqui dos erros que a psicologia cometeu no século passado. Beleza? Fala, Gabi. Era justamente isso que eu ia falar, porque às vezes, o Pedro falou da área jurídica, mas eu me remeto também à área escolar, porque muitos professores às vezes encaminham, e aí eles querem, por exemplo, chega lá, mas o que ele tem, o aluno? Não, ele tem TDAH, não, ele é autista. Então, muitas vezes, eles querem rotular e falam assim, esse aluno aqui, ele é laudado, ele tem tal problema, porque segundo a classificação do CID ou do DSM, parece que o que importa mais é isso e não o que está por trás. O que realmente aquela criança é, o que realmente ela passa, o que realmente está acontecendo de fato. Porque essa classificação é um rótulo que a pessoa tem e às vezes ela carrega isso por muito tempo, em determinado no ano escolar dela, no determinado ensino fundamental dela. E aí, gente, eu já vou avisar com antecedência que eu estou esperando a Gabi no 9º período, no meu estágio de neuropsicologia para inclusão, tá bom? Estou te esperando lá, tá, Gabi? É isso mesmo, amor. A diferença entre um laudo, né, e um bom laudo é essa ponte. A criança pode ter um diagnóstico de TDAH, mas ela não é só isso. E aí eu vou contar uma história que vai exemplificar seu medo. Uma mãe conta, né, ela de uma criança com um transtorno do espectro autista. E ela conta que o menino chorou por 3 dias. E ele estava muito nervoso, muito agitado. E isso é um comportamento típico do TEA. Então, nos primeiros 2 dias, ela falou, é o TEA. No 3º dia, ela falou, não, vou levar no neuro porque precisa entrar com uma troca de medicamento, porque o medicamento atual não está controlando, né? Beleza, ela foi no médico, chegou lá, era uma baita de uma infecção de ouvido. Só que como ele tinha o diagnóstico de TEA, tudo nele ela enxergava como TEA. E aí a gente corre o risco de fazer isso no consultório, quando um paciente já chega com um diagnóstico, a gente corre o risco de fazer isso, né, na escola, quando a escola quer um diagnóstico. Tá bom, professor, eu vou falar que ele tem TDAH, isso vai servir para quê?
Vai servir para entrar com um medicamento? Vai servir para ele ser encaminhado para o SEMAD e ter acompanhamento psicológico? Vai servir para a escola criar estratégias pedagógicas para uma criança naquela fase do desenvolvimento com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Aí sim. Agora, se for para a gente colocar um CID lá no PPP da escola, né, no plano de ensino da escola, aí não precisa. Eu não preciso. Então, você falou tudo, tá, Gabi? Quem mais? Professora, foi justamente essa impressão que eu tive lendo o texto, de que o psicodiagnóstico, o psicólogo que trabalha com ele, fica sempre refém das expectativas por exemplo, da escola, dos pais, do juiz, porque às vezes eles já até sugerem o que você vai fazer, né? E eu acho que o psicólogo tem que ter esse posicionamento ético de diferenciar o que ele de fato tem que fazer e o que esperam que ele faça, né? Para não entrar nesse conflito de valores e também para valorizar a criança, né? Como ela é. Parabéns, Camila. É isso, meu amor. E aí, quando você fala ficar refém, eu poderia acrescentar: eu preciso pagar o aluguel da clínica e quem está me pagando é o pai, né? Eu preciso pagar o aluguel da clínica e a escola X é que está me mandando o maior número de pacientes, e aí eu tenho que ter um compromisso ético, né? Eu não vou ficar com um paciente, eu não vou ficar com uma criança se for para eu obedecer um padrão, né, de dar conforto para a família ou para a escola. Eu estou ali para trabalhar com a criança, para criar possibilidades para a criança. E quanto melhor eu tenho essa ideia de ética profissional, melhor será o meu desempenho. Isso você pode ter certeza. Então, eu entendo quando a gente fala assim, nossa, a gente vira refém. Eu entendo mesmo, né? E aí o trabalho da disciplina de psicodiagnóstico é falar para você assim: não, você não será refém. Você tem conhecimento técnico e você tem a responsabilidade de construir estratégias de intervenção para essa criança. E depois, no semestre que vem, né, para o adulto. Muito bem. O que mais? Eu imagino que seja com o tempo também, né? Que a gente adquira isso de saber conversar com os pais, explicar, demonstrar que você sabe, que você estudou para isso e que quer o melhor para o filho dele, né? Camila, tem um negócio muito interessante, que tem uma frase que eu faço os meus meninos de psicodiagnóstico decorarem. Por quê? Porque tem pai que chega crescendo em cima de você. Tem pai que chega com o dedo na sua cara. Tem pai que chega com doce para você. Literalmente com balinhas para você. E aí, você tem que falar para ele assim, ó, não se preocupe. O seu filho está em boas mãos. Nós estamos fazendo o melhor por ele. Acabou. Pronto, se você decorar essa frase e você falar essa frase com seriedade, com propriedade, você não terá problema nem com o pai que cresce em cima de você, nem com o pai que coloca o dedo na sua cara, nem com o pai que quer te comprar com doces. Isso é muito importante, Camila, é mostrar segurança. Por isso que eu tenho essa responsabilidade de falar assim, você vai ter que ler, minha filha. Você vai ter que ler muitos capítulos. Você vai ter que discutir na aula, você vai ter que prestar atenção, você vai ter que participar, você vai ter que trazer dúvida para cá. Independente de ser presencial ou online, eu preciso te empoderar, literalmente, para você não se tornar refém. Ok? Você ia falar, Pedro? A Simone queria falar, mas rapidinho, Simone. Antes da Camila eu vi. Mas, professora, eu gosto de dar esse exemplo, desculpa os colegas se eu vou repetir isso em algum momento, mas eu tenho a oportunidade de fazer estágio lá no Tribunal de Justiça, sabe? E aí, lá na equipe, a gente atende muita coisa da vara de família, apesar de ser de todo fora da equipe, né? E aí, tem um exemplo marcante, foi bem no início que eu cheguei, que aí chegou uma determinação de um juiz lá para a equipe, né? E aí, a determinação assim, fazer o teste roxar. Tipo, o juiz determinou. Aí eu assustei, né? Eu falei assim, mas... Eu falei com minha supervisora, né? Mas como assim? Já chegou assim, você vai ter que fazer, então, né? Ela falou assim, não. Por mais que eu tenha uma determinação judicial, eu tenho todo um aparato jurídico que me protege para eu utilizar as técnicas que eu bem entender. Aí ela me mostrou a resolução tudo que protege ela, né? E tinha uma coisa crucial.
que a menina não tinha, perdão, o paciente não tinha nem a idade para se aplicar no Rorschach, sabe? E aí, isso foi muito interessante, porque eu tava com essa insegurança, né? Falei assim, uai, credo, tudo que falar pra gente fazer, um juiz que não estuda nada de psicologia, vai determinar aí no teste. Ela falou assim, não, calma, não é assim. Aí eu assim, foi muito legal esse exemplo. Pedro, e eu vou te falar uma coisa, você está vivendo uma nova realidade, assim, experimentando uma nova realidade aí no jurídico, que até 5 anos atrás, o psicólogo nem era ouvido. Aqui no município de Anápolis, ele já é ouvido. Então, nós já estamos num patamar bem melhor do que nós estávamos há 5 anos atrás. Mas tem muitos municípios pelo país que o psicólogo não faz parte desse processo. E mesmo quando ele faz parte, ele é só uma figura ilustrativa, ele não tem voz. Núbia, o que nos dá voz? Aí volto no que a Camila falou. O que nos dá voz é a propriedade técnica, é ter conhecimento, é saber argumentar, é sermos responsáveis por aquilo que estamos fazendo, é ter compromisso ético. Então, quando você se posiciona de uma forma firme, repleta de conhecimento, né, com a técnica necessária, com respeito pelos outros profissionais que estão atuando ali também, porque eu sei que tem assistente social junto, eu sei que às vezes tem a escola junto com o processo, você precisa ter esse comprometimento. E aí a gente vai lá para a neuro, né? O nosso trabalho também ele é multiprofissional. Não existe esse isolamento, né? Tem muitos textos na área do social que fala do psicólogo na torre de marfim. Se a gente ficar nessa torre de marfim, gente, nossos pacientes não receberão o atendimento adequado. A sociedade não vai ter a atuação do psicólogo de forma efetiva. A gente não pode mais ficar nessa torre de marfim de detentores do conhecimento. Tá? Ô, Simone, minha querida, estou te ouvindo agora. Não, o que eu ia dizer, na verdade, ia complementar a fala anterior do Pedro, mas a Gabriela já resumiu bem. Não, mas aí eu quero ouvir da sua boca. Fala para mim. Eu só ia relembrar uma passagem do texto em que ele fala a diferença entre uma pessoa que aplica testes e o psicólogo. Porque o teste, ele te fala das capacidades que aquela pessoa tem. Mas você, psicólogo, vai inferir isso para além daquele teste, para uma visão mais global inserida no cotidiano daquela pessoa. E realmente isso requer muito conhecimento. Ainda bem que eu coloquei você para falar, meu amor. Olha só, cola para a prova de neuro. Tem uma questão na primeira VA de neuro que vai perguntar o que é avaliação neuropsicológica. E aí vai ter essa palavra aí, ó, inferir. O nosso trabalho é inferir, quer dizer, tem os dados quantitativos aqui? Tem, mas não são só os dados quantitativos que formam aquele sujeito. Eu preciso dos dados qualitativos, das observações, da entrevista. Preciso juntar todas essas peças e aí sim eu tenho um conhecimento sobre uma determinada demanda daquele sujeito. Então, que bom que você falou, tá vendo? Porque aí todo mundo ganhou a cola da prova de neuro. Inferir. Eu não vou, gente, sair dizendo assim, meu paciente tem TDAH. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, olha, hipótese diagnóstica, segundo os dados levantados, as observações realizadas, né, os testes aplicados, eu levanto a hipótese diagnóstica de TDAH. Viu a diferença, Simone? Faz sentido isso para você? Né? Por quê? Porque tem outros profissionais que vão participar dessa compreensão do sujeito. Eu não estou ali só para aplicar, porque se eu aplico teste não, né? Que não tem o teste, mas se eu aplicar um questionário, vai acabar, viu, gente? A hora que acabar, vocês entram de novo pelo mesmo link. Quando eu aplico um teste de atenção, pronto, psicometria, apliquei um teste de atenção. Tá ali, ó. A atenção do sujeito tá ruim, deu que tá ruim a atenção dele. Aí eu falo, realmente o médico veio com a hipótese de TDAH, a atenção tá ruim, é TDAH. Só que o médico só escutou a demanda da escola, só ficou com ele 20 minutos e eu estou com o menino 8 sessões. E aí eu tenho que saber o que é a realidade dessa família.
O que está acontecendo? Condição social, econômica, teve algum luto na família? Será que uma criança que está passando por um processo de separação, ou não separação, mas de briga constante, será que essa criança não vai ter redução de atenção? Se eu ensinei para vocês em neuro semana passada que situações de estresse aumenta cortisol, diminui as células do hipocampo, o sujeito tem menor retenção de informação.